sempre temos que descer. E descer a casa do oleiro. Eu quero tomar por lição, neste momento, esta casa, como casa do oleiro, aonde Deus também trabalha nos vasos. Eu vim nesta noite para a casa do oleiro, eu desci na casa do oleiro. E nesta noite eu já ouvi mensagens através dos hinos, dos irmãos da mocidade, do bom Josená, que nos trouxe uma palavra, e através das crianças, eu já ouvi a palavra depois que desci a casa do oleiro. Eu tenho certeza que o meu vaso não estava muito perfeito, mas aqui na casa do oleiro ele está sendo aperfeiçoado. Uma outra coisa importante, meus amados irmãos, que observamos aqui, é o seguinte: quando Deus disse a Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu vou te falar uma palavra. Uma das coisas mais importantes que existe é a disponibilidade de ouvir Deus falar. Hoje tivemos uma escola dominical de manhã abençoada. A nossa escola dominical está uma bênção, e Deus falou hoje na casa do oleiro, de manhã. A escola dominical foi uma bênção. Glória a Deus. Uma das coisas importantes é ouvir Deus falar. É colocar o coração para ouvir Deus falar. É se colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Glória a Deus. E nunca podemos dizer: Senhor, vim à tua casa nesta noite, mas o meu vaso está perfeito. Pode encher, porque o vaso está perfeito. Não. Eu vim à tua casa nesta noite, Senhor, porque sinto que há necessidade de algum conserto neste vaso. Conserta e enche dos teus tesouros gloriosos. Glória a Deus. Pois todo vaso não é simplesmente para conservar como vaso. Nós observamos aqui algum vaso. Tem um vaso aqui, tem outro vaso aqui. Mas esse vaso não teria a mesma beleza se não tivesse essa planta, essa árvorezinha tão linda que nós gostamos de ver. Glória a Deus. Existe o vaso e existe alguma preciosidade no vaso que enfeita este local. Você é um vaso. Nós somos vaso. E dentro deste vaso existe uma coisa muito preciosa. O vaso nunca pode estar vazio. Não. Glória a Deus. Ele tem que estar cheio de alguma coisa. Por outro lado também, amados, observamos aqui uma coisa. Segundo, aprendemos aqui, glória a Deus, descer a casa do oleiro, que Deus tem uma palavra. É o mesmo que dizer: desce a casa de Deus, que Deus tem uma palavra para você. Se coloque na presença de Deus, pois Deus tem uma palavra para a sua vida. E através desta palavra, que o nosso vaso vai sendo consertado. E através dessa palavra, que Deus vai restaurando o defeito que existe nos vasos. Israel tornou-se um vaso de uma tal forma que o texto diz que ele não trincou. O texto diz que o vaso quebrou. Mas quando o vaso quebrou,
estava onde? Estava na mão do oleiro. Mas o vaso pode quebrar na mão do oleiro? Pode. Pode haver um problema com o barro, o manuseio. O manuseio do oleiro, chamado Senhor dos céus e da terra, é um manuseio perfeito. Ele não erra no tempero do barro. Ele faz as coisas certinho. Outra coisa, aleluia, além dele fazer o vaso, ele não só faz o vaso, não só arruma o vaso, como coloca os enfeites dentro do vaso e deixa o vaso lindo. Lindo. Quais são os efeitos? Glória a Deus. E descia a casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Você sabe que é muito bonito de ver o oleiro trabalhar no vaso. É um trabalho artístico. Ele faz coisas, faz a boca do vaso mais lá em cima, garganteia o vaso, faz um enfeite no vaso, diminui o seu tamanho. Mas o texto diz-nos que, em dado momento, o vaso se quebrou. Amados, meus queridos irmãos, a coisa mais gloriosa que tem, a coisa mais maravilhosa que tem, às vezes, quando entregamos a mensagem sobre vaso quebrado, podemos entender que estamos quebrados e que é tão ruim essas coisas. Mas observe bem que a coisa mais gloriosa que tem é ser arrumado nas mãos do grande oleiro. Aleluia. Você, quando começa a ser arrumado, as trincas ou qualquer coisa que nós temos, às vezes quebramos através de uma palavra, através de alguma coisa, nossa atitude, de alguma coisa que erramos, e chegamos meio quebrado, e Deus pega aqueles pedacinhos, glória a Deus, e vai arrumando. Ou então, meus irmãos, Deus pega aquele barro e torna a fazer dele outro vaso, como Ele quer fazer. Esta é a ilustração que encontramos aqui em Jeremias. Muitas das vezes não queremos que Deus trabalhe em nossa vida através da sua palavra, rejeitando-as, porque muitas vezes ela vem muito forte. Ela vem de uma maneira muito forte. E sentimos aquele impacto tremendo, porque Deus fala muito forte. Meus amados, é tão bom ouvir Deus falar forte. Quantas vezes nossos pais nos chamaram e nos aconselharam amorosamente: meu filho, você não deve fazer isso. E nós não ouvimos. Aí ele veio e falou diferente conosco: eu não já te falei que não era para fazer isso? Eu não já te falei, você vai apanhar. Antigamente podia apanhar, não é? Hoje tem a lei das palmadas. Antigamente apanhava. E quantos hoje agradecem por ter sido corrigido pelos pais? Senão seria um criminoso, um bandido, seria alguém que não prestava para a sociedade. Mas os pais souberam corrigir. Graças a Deus que temos um pai que sabe corrigir. Ele corrige e corrige muito bem. Mas quando o profeta desceu à casa do oleiro, temos aqui a segunda lição.
Na segunda lição, no versículo 4, o vaso que ele fazia de barro. De barro. Note bem, meus amados, lá em 2 Coríntios 4, 7 e 9, nos diz lá que nós somos vaso de barro. Vaso de barro. Como sabe que o barro não tem o mesmo valor do ouro? O ouro é uma pérola preciosa, elementos preciosos, a pérola, o ouro, mas o barro não. O barro você acha, apesar que esse barro fazia os vasos, não é em qualquer lugar que você acha o barro. Tem os barros especial, em lugar especial, que o oleiro vai lá e tira o barro especial para fazer aquilo ali. Mas com tudo isso, o valor do barro não é aquelas coisas. Sabe que o valor nosso, como barro, antes de colocar alguma coisa preciosa dentro dele, o valor, nós temos assim muito valor. Tem um hino que diz assim, o hino de você tem um valor. É claro que nós temos um valor. É claro que nós temos um valor. Mas não deixando de ser vaso de barro. E Deus, diz o texto lá em Gênesis, que Deus criou o homem, não foi do ouro, da prata, do ouro. Deus criou do pó da terra, do barro, fez uma estátua, soprou aquele vaso, tornou-se. Então, quando o texto diz vasos, é sempre algum lugar que coloca alguma coisa preciosa. Sempre algum lugar que coloca coisa preciosa. Mas o vaso quebrou na mão do oleiro. Que coisa! E foi um acidente que aconteceu. Os acidentes muitas vezes acontecem em nossas vidas, mas Deus está sempre pronto a pegar aquele barro com muito carinho, com muito amor, endireitar o vaso, arrumar o vaso, fazer outro vaso como Ele quer fazer. O texto em pauta trata-se da soberania de Deus. Ele faz conosco o que Ele quer fazer. Ele é soberano, Ele age como Ele quer. Glória a Deus. Não é eu como barro que vou dizer: Senhor, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir aquilo. Senhor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ele é quem age como Ele quer agir. Ele faz o que Ele quiser sobre esses vasos de barro. Se você é um vaso nas mãos de Deus, Ele faz de você o que Ele quer fazer. Glória a Deus. No versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, dirigia-se a Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. O texto dirigindo-se à casa de Israel, Deus está dizendo conosco nesta noite: assim sois vós, ó igreja de Biriba. Glória a Deus. Aleluia. Mas dentro desses vasos, sabe que Deus faz vasos de honra, de mais honra, de menos honra, e vasos. Ele faz todo tipo de vaso. Faz o vaso que Ele quer fazer. Depois Ele coloca as suas riquezas dentro do vaso. Uma das primeiras riquezas que você recebeu, que eu recebi nesse vaso de barro, foi a riqueza da salvação da minha alma. Isso está neste vaso de barro. A segunda riqueza que eu recebi nesse vaso de barro foi os dons espirituais. Glória ao Senhor. Aleluia. Então o vaso, mesmo sendo de barro, ele é precioso.
ele contém riquezas infundáveis. Ele contém a água da vida. Ele contém o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Lá no capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz o texto sagrado, glória do Senhor, capítulo 6 e o versículo de número 19. Glória a Deus. Capítulo 6 e o versículo 19. Nós somos vasos de barro, mas um grande tesouro. Glória a Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que sois vós mesmos? Se Deus nosso Senhor habita nesse vaso de barro, imagine a preciosidade e riqueza que está neste vaso. Então este vaso de barro, glória a Deus, não pode quebrar. Se ele quebrar, vamos permitir que o oleiro venha agir em nossa vida e venha arrumar este vaso para que ele fique novinho. Se ele se quebrar por alguma coisa, diga a ele: Senhor, como vaso de barro, eu quero ser arrumado. Como vaso de barro, eu necessito de ser arrumado, porque eu quero ser cheio da preciosidade dos teus dons espirituais. Senhor, como vaso de barro, tu faz de mim o que tu quiseres. Como vaso de barro, glória a Deus, eu quero te servir, e eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar na tua presença, glória do Senhor, aleluia. Nestes vasos tem uma preciosidade muito grande, glória do Senhor. Mas o vaso que se quebrou na mão do oleiro, temos aqui uma terceira lição, que o oleiro pegou aquele barro e o profeta, vendo ele manusear o barro, fez um vaso diferente daquele vaso que ele tinha feito, mas fez outro vaso. O que Deus quis dizer: eu tenho direito de fazer o que eu quero. Eu tenho direito, foi eu que fiz o vaso, eu sou dono do barro, eu sou dono de tudo, eu faço como eu quero. E ele ainda diz em sua santa palavra: não tenho eu o direito de fazer como o oleiro fez com esse barro? Fazia a mesma coisa. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Amém? Deus pode agir na sua vida nesta noite. Deus pode mudar o nosso comportamento. Deus pode curar-nos. Deus pode fazer obras gloriosas. Glória a Deus. Deus quer fazer uma obra muito grande. Nós notamos aqui, quando as irmãs começaram a cantar ou terminaram o hino, uma manifestação, que é a manifestação mais gloriosa que existe na igreja, é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Está chegando dias que essa igreja não vai resistir o poder de Deus sobre ela. Está chegando o dia, diz o Senhor. Rei mandou para Macanda Labarra. Glória a Deus. Rei Macanda Labarra. Rei manda lá, mas assim diz o Senhor. Rei Macanda Labarra. Ei, manda mais. Glória a Deus. Em que será derramado sobre essa igreja o glorioso poder do Espírito Santo, enchendo estes vasos, enchendo vidas. Vasos vazios, irmãos, têm pouco valor.
vaso para se colocar preciosidade. E o Senhor Jesus está dizendo nesta noite que quer encher todos os vasos que estão nesta igreja. Se tiver vaso trincado, Jesus vai arrumar. Se tiver vasos quebrados, Jesus vai fazer outro vaso. Glória a Deus. Aleluia. Mas com certeza, torno a repetir. Através das orações, através das lágrimas, através do clamor de dia e de noite. Aleluia. Está chegando o dia que Deus vai abrir as comportas sobre essa igreja. Quem acredita nisso, ergue a sua mão e glorifique a Deus. Quando isso começar a acontecer, vai acontecer muitos milagres aqui, coisas gloriosas. Deus tem para realizar, Deus tem para fazer. Aleluia. E Ele vai fazer. Eu duvido você ficar sentado no banco. Eu duvido você ficar quieto. Eu duvido você não glorificar a Deus. Eu duvido você não erguer as suas mãos e não sair até rolando por esses corredores aí. É claro que nós temos um comportamento, sabemos nos comportar. Mas quando Deus age, o nosso comportamento não conseguimos conter. Deus é dono dos vasos. Quem quer ser vaso nas mãos do oleiro? Glória a Deus. Glória. Quem quer cheio? Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Você tem desejo de ser cheio, meu irmão? É desejo mesmo? Ou você está erguendo a mão só porque estou erguendo?